Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Na edição dessa manhã a gente vai falar muito sobre o clássico 2 milhões no próximo domingo e olha, o papo é reto, lugar de vascaíno é no Maraca, o vascaíno vai lotar o Maracanã, setor sul esgotado, sem falsas informações que os vascaínos estão desistindo de ir para o clássico e vão parar aí de choramingar pelos cantos, porque o vascaíno não é assim. A gente vai lutar sempre até o final. Vamos falar muito também sobre a situação do Pablo Verratti, o Vasco de olho, né? Possivelmente de olho em mais um volante. E falando em volante, está desembarcando hoje um no Brasil, que é reforço para a temporada de 2024. E claro, antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. E não esqueça da nossa campanha Você no Caldeirão com tudo pago. É simples. Corre lá no Instagram e digita @linekercb_Vasco. Me manda um direct ou vai lá no link que está no perfil ali, na biografia e participe com a gente. Antes de começar todas as informações no vídeo de hoje, eu quero convidar vocês para a parceira aqui do canal, a BetWinner. Exatamente isso, torcedor, você vai ter inúmeros benefícios. E se você se cadastrar através do link que está ali no primeiro comentário fixado e colocar o código MARIO2024, você ganha 130% no seu primeiro depósito. E preste atenção, todo domingo você vai concorrer a R$ 5.000 e 5 camisas do Gigante da Colina para quem depositar R$ 10 ou mais. Então não perca essa oportunidade na BetWinner, que é parceira aqui do nosso trabalho. Falar sobre o clássico 2 milhões. O Vasco recebe o Flamengo no Maracanã. O Vasco é mandante desse jogo. Recebe o Flamengo no próximo domingo às 19 horas, já com o setor sul esgotado. E exatamente, torcedor vascaíno, o lugar do torcedor do Vasco é no Maraca no domingo. É um jogo muito importante para a temporada. É a primeira prova de fogo, né? Na real ali, num clássico também da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vasco que vem, querendo ou não, usando o Carioca como experimento, mas a torcida não suporta mais essa performance, né, desportiva em campo. É algo muito abaixo que não dá para realmente aceitar. O Vasco inicia mal o início da temporada também no mercado, cheio de lacunas no elenco. Não preciso nem falar do setor ofensivo, né? Até mesmo situação envolvendo algumas renovações com pendências. Tá faltando aí agilidade, eu acho que é muita burocracia. A empresa americana 777 Partners cada vez perdendo mais credibilidade que já não tem com o torcedor, com o sócio, né? Cobro sempre um posicionamento aqui do presidente do clube associativo, Pedrinho, que é o nosso representante maior com 30% do futebol do clube, 2 cadeiras no conselho da SAF, e também com muita promessa e esperança em cima dele nessa questão do contrato com a empresa americana, que já passou da hora de estar exposto, né? Já que não está sendo cumprido o que foi prometido. Tá na hora de começar a trabalhar. O senhor Pedrinho, por favor, é um pedido nosso também, não só como torcedor, mas como profissional também da imprensa. Nós que estamos aqui do canal nas coletivas, perguntando para Ramon Dias, Emiliano, Lúcio Barbosa. Então a gente precisa dessa base também para formalizar de forma inteligente e profissional cada vez mais perguntas pertinentes a essa questão contratual com a empresa americana 777 Partners. Está obscura, sim, o torcedor tem total motivo para desconfiar de qualquer coisa que vem aí dessa empresa e a gente precisa ser municiado com verdades. Então, Pedrinho, por favor, nos ajude nesse momento e você foi eleito para isso. O quadro de sócios votou em você para você ser o representante que vai lutar pelo direito não só do torcedor, mas também do Vasco. Mas bora falar sobre o clássico, né? Vamos falar sobre Vasco e Flamengo, que é sim, todos os clássicos no Rio, jogos à parte, um jogo que pode levantar a moral novamente desse elenco, né? Um elenco que falta muita coisa. Tem situação envolvendo o jogador que chegou para ser reforço e não deve ir para o jogo, que é o caso do Adson, né? A comissão técnica parece que avaliou o atleta nos últimos treinamentos e a questão física dele ainda não é a ideal para ir para um jogo de futebol com alta intensidade, como o jogo que vai ser Vasco e Flamengo. Espero muito que os reforços cheguem e já joguem. Lembrando que o Galdames
desembarca hoje no Rio de Janeiro. Pablo Galdames, volante vindo do Genoa, e a situação do Sforza também, que está para vir aí após o término do torneio pré-olímpico, que se encerra, né, no dia 11 de fevereiro. E a gente falando sobre clássico, é o que a gente precisa colocar para você, torcedor. O seu lugar é no Maracanã. A gente nunca vai deixar de ser Vasco. Independente da situação, a gente vai sempre brigar, lutar pelo melhor do nosso maior amor. E claro, não caiam nessa ladainha de público zero, porque é isso que os corruptos e é isso que é a 777, todo mundo quer trabalhar sem a intervenção do poder maior, que é o torcedor vascaíno, porque o torcedor do Vasco, ele interdita o que ele quiser a hora que ele quiser, não tem treino quando o torcedor quer, não vai ter treino, não vai ter trabalho no escritório da 777, vão fechar o escritório, então o torcedor tem o maior poder. E quando foi desrespeitado ano passado, ele mostrou que não é bom desrespeitar o torcedor vascaíno. Então, se isso se repetir esse ano, a gente vai ter aí um outro reflexo, né? Então é bom a gente já deixar o papo reto aí para a administração da Vasco SAF, que assiste a gente aqui no canal, que o torcedor vascaíno, quando quer, nada segura. Então, prestem atenção. Tenham cuidado com o torcedor. A forma que o Alexandre Matos vem trabalhando esse ano é muito semelhante à do Paulo Brax. Muita conversinha fiada, muita coisa obscura, muita coisa por baixo dos panos. E isso só atrapalha, só aumenta a ansiedade do torcedor. E o torcedor que vai lotar o Maracanã vai dar um show na torcida do Flamengo, que isso também não é muito difícil de acontecer, e vai mostrar que o Maraca é nosso. Sim, o torcedor. Espero que o time, técnico Ramon Dias, arme ali uma equipe que seja competitiva nesse jogo e saia vitoriosa para presentear aquele que mais precisa dessa vitória, que é o torcedor vascaíno. Então, o seu lugar é no Maraca. Não caia nessa ladainha de nutelada falando que é público zero, não tem que ir sim. O torcedor vascaíno sempre foi, o Maraca é nosso, historicamente. E a gente vai estar junto nessa. O canal aqui vai estar presente no Maracanã, apoiando até o final, então não perca essa oportunidade de se inscrever, curtir, seguir a gente aqui, comentar. Você vai ter imagens exclusivas do Maraca no próximo Vasco e Flamengo no domingo. Enfim, vamos falar agora sobre Pablo Verratti. Segundo as últimas informações, o jogador e o Vasco estão de formas avançadas, né, nessa renovação de contrato. Estranho, né? O Verratti está muito mal no início da temporada e a gente vê, né, lá no Uruguai, eu pude presenciar ali na pré-temporada uma conversa em particular entre Alexandre Matos e o Verratti numa sala. A gente perguntou por quê, aí depois veio à tona a questão dessa renovação e parece que está arrastada, né? Parece que está arrastada. Se não acertou até agora, está arrastada essa negociação e a gente compreende o lado do Verratti, mas também é necessário o jogador entender que dentro de campo é extra fora campo. Não tem que ficar também nessa, entre aspas, né? Não sei se é má vontade ou mostrando que é necessário ter um centroavante reserva. Sei que o Verratti vem atuando muito mal após essa questão de renovação de contrato, aumento salarial, e não tá legal pro Pirata, né? Tá perdendo a moral com a torcida do Vasco e tá na hora de acordar. Essas questões que envolvem negócio é agente e diretoria. Esse momento de jogador, ficar em reunião, isso daí atrapalha desportivamente e vem atrapalhando o Verratti. E essa situação envolvendo de aproximação e tal, cara, tá arrastado. Já temos semanas que essa situação não é resolvida, tá de forma arrastada e a gente vai estar apurando para trazer a informação na linha correta sobre o Pirata, mas parece que tá tudo certo, tudo bem encaminhado. E falando nele, né, no próprio Verratti, o River Plate estaria de olho, monitorando essa situação com o Vasco. River Plate da Argentina ali, que tá de olho no Verratti, não é só o River Plate, tá? Vários clubes também vêm observando a situação do atleta. Temos informações de pessoas lá de Porto Alegre que o Grêmio ofereceu salário acima de 1 milhão para o jogador. Eu acredito que não consegui apurar de forma direta essa informação, mas foi o que chegou até nós. Mas vamos estar observando a situação do Verratti dentro dessa parte de renovação de contrato, jogador que já tem aí, né, seus 35 anos e preocupa na questão da idade, né? Contrato muito longo também com salário muito alto, não é viável para o elenco, né, para o planejamento a longo prazo. Mas enfim, Pablo Verratti, segundo as últimas informações, muito próximo de renovar com o Gigante da Colina. E falando em mercado da bola, falando sobre negócios,
Segundo a Rádio Itatiaia, tá? Segundo a Rádio Itatiaia, o Vasco estaria interessado novamente, porque o Vasco já foi interessado nesse jogador quando ele estava na Ponte Preta, e por sinal muito bem na Ponte Preta, né? O Cruzeiro foi lá e contratou o jogador. Se trata do volante Alisson, atualmente no Atlético de Minas, né? Segundo informações da Rádio Itatiaia, não só o Vasco está de olho no volante. O Criciúma, o Vitória e o Ceará também já buscaram informações sobre o Alisson e parece que o Vasco está a tentar um início de conversa com o jogador. Mais um volante, eu não estou conseguindo entender o que se passa na cabeça desse planejamento, né? Claro, a gente já desvendou algumas coisas do Alexandre Matos a respeito de alta sustentabilidade. Ele vem falando isso, até porque está se aproximando, né, os últimos aportes da empresa americana 777 Partners, que a gente também vai estar apurando, né, porque vende-se muito jogador e contrata-se menos do que vende, mas os aportes que são programados em setembro, é uma falha grotesca de quem redigiu e aceitou esse contrato, né, receber valor depois da janela de transferências, é um absurdo. E a gente vai observando essa questão dos últimos aportes e o Alexandre Matos se movimentando para o Vasco ter em mão jogadores jovens com valores altos de transferência, que é o caso do João Vitor, que é o caso de outros jogadores também, como os Forza, que são jogadores jovens com valores de mercado, podendo, em caso de uma crise financeira, faz a venda do atleta para ter essa autossustentabilidade, uma palavra que o Alexandre Matos vem usando bastante. E o Alisson é tipo de um jogador que mira essa situação. Um jovem, apenas 26 anos de idade, foi muito bem na Ponte Preta. Muito bom jogador na Ponte Preta em 2022. Né? A gente teve aí o prazer de vê-lo jogar contra o Vasco muito bem. E o Cruzeiro contrata o atleta em 2023. O Vasco também sondou a situação dele naquela ocasião. E aí volta a observar o jogador segundo a Rádio Itatiaia. Queria saber a sua opinião a respeito dessa informação e, claro, convidá-lo vocês novamente para a nossa campanha Você Aqui no Caldeirão. Não esqueça que você vai viver um dia inteiro, vai pisar no gramado, vai torcer aqui para o Vasco ou mesmo protestar, enfim. É você aqui em São Januário realizando o seu sonho e você não vai pagar nada nesse dia, apenas R$ 1,99 em cada bilhete. Então não esqueça, vai lá no início do vídeo que eu falei para você aonde está esse link e participe. Rapaziada, daqui a pouco eu volto com mais e mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.